Olá, bem-vindo, bem-vinda ao programa Sala de Leitura, o seu encontro semanal com a literatura. Bom, eu começo o programa falando sobre a leitura como o processo de formação do leitor e seguramente deve ser iniciado na educação infantil. Isso porque é na escola onde a criança terá, digamos, maior probabilidade de sistematizar e consolidar as suas práticas de letramento, a partir do seu conhecimento anterior de mundo, levando suas experiências de leitura a outros campos de atuação social. Diante dos problemas que se configuram desde a fase inicial da escolarização, é preciso refletir como provocar o interesse pela leitura se os alunos e as alunas muitas vezes não encontram motivação para que isso aconteça. Olha, não pretendo aqui abordar a questão da alfabetização, sua eficácia e seus métodos de ensino, visto que não é propósito do programa de hoje. Qualquer que seja a estratégia de ensino em educação infantil, deve necessariamente fazer do educando um futuro leitor nos moldes que se apresentam às atuais concepções de leitura. Bom, pelo menos é o que eu penso. É oportuno enfatizar que um aluno alfabetizado nem sempre é um leitor. Então, a família e a escola são duas instituições de referência nas quais o sujeito e a criança, de modo particular, cumpre suas funções sociais. São, portanto, ambientes importantes no contexto da formação do leitor. Mas aí surge um problema, sabe? Em alguns contextos, tanto em uma quanto em outra, constatam-se as deficiências na promoção de leitura. A situação problemática é duplamente reflexiva. A criança, muitas vezes, não encontra ambiente de leitura favorável no lar e seu contato com o livro na escola se dá de forma assistemática. Não podemos aqui ignorar que a relação entre o leitor e o livro é também de natureza lúdica, da qual, conforme sugere a própria origem da palavra, lúdico, do latim ludus, configura-se como um momento de brincadeira, um jogo de imaginação, um instante de prazer. Então, a atividade lúdica pressupõe aventurar, arriscar, desafiar, brincar, representar. A educação formal, bem sabemos, em muitas circunstâncias, ignora a presença do sentido lúdico na vida escolar da criança. Ela tem o prazer de brincar, e aí eu me refiro à criança, o que nem sempre encontra uma correspondência direta em sala de aula. Isso porque a brincadeira, penso eu, tomou uma espécie de conotação pejorativa de algo feito sem responsabilidade, sabe? E seriedade. Bom, não é bem assim. O jogo simbólico, aqui é a brincadeira, é indicativo de prazer, euforia, contentamento, motivo pelo qual dificilmente presenciamos uma criança ou mesmo um adulto distanciada de sentimentos de satisfação no momento do jogo. Olha, o livro literário educa, tá? A literatura está situada na esfera da educação, não podemos ignorar isso. Também ao jogo é conferida uma função educativa, tanto quanto ao ato de contar histórias, de ler livros para as crianças. O leitor e o livro devem assinar uma espécie de acordo ficcional nas regras do lúdico, mesmo em sala de aula, o que certamente irá ao encontro de uma das necessidades básicas da criança, a de brincar. Fazendo uso dessas prerrogativas,
O professor e a professora estarão associando prazer, conhecimento, diversão e aprendizagem durante as práticas de leitura, no campo absolutamente favorável para o engrandecimento cognitivo e emocional do aprendiz. Pessoal, um dos poemas mais lindos que eu já li é da poeta portuguesa Flor Bela Espanca, que viveu de uma forma tão dramática e que diz assim: ser poeta, tá? Ela falava assim: ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja rei do reino de aquém e de além-dor. É ter de 1000 desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito, por elmo as manhãs de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim, perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim. E dizê-lo cantando a toda a gente. Ah, que linda! Bom, professora aposentada da UERN, cearense, poeta, escritora das melhores. Autora de livros como Bicho Solto no Mundo, Poesia para Lembrar da Mulher que Sou e o mais recente, Florânia. Eu estou aqui falando dela, Araceli Sobreira. Bem-vinda, querida, à minha sala de leitura. Tudo bem? Tudo bem, Adriano. Muito prazer estar aqui com você, em seu programa, com seu público. É uma delícia falar de literatura, ouvir você declamando, ouvir você fazendo o que você gosta, o que a gente gosta, né? Há bastante tempo. Araceli, poema, literatura infantil, contos. Como é que você se define como escritora? Eita, como escritora, eu não sei. Eu me acho poeta. Eu me acho uma contadora de histórias. Eu gosto da ficção, né? Eu gosto muito da ficção e gosto da aventura. Então, eu coloco tudo isso dentro da poesia. Então, a minha poesia é uma poesia narrativa, é uma poesia que tem sempre uma personagem, às vezes uma personagem real, que eu conheci nas aventuras de viajar, de bater papo. Eu adoro conhecer pessoas, então eu sou muito impressionável. Então, as histórias das pessoas com quem eu travo contato ficam comigo. E eu gosto de pegar essas histórias e transformá-las numa linguagem poética. Então, geralmente, eu ofereço poesia para essas pessoas. Então, para minha avó, para minhas tias, para minhas primas. E sempre foi assim. E aí, ultimamente, são para amigos, são para bichos, para mãe natureza. E sempre vou contando uma história e com um fundo narrativo e um fundo poético. E para você, qual é o gênero mais, digamos, desafiador na hora de escrever, hein? Bom, o conto. O conto. Eu adoro escrever contos. Qual é o desafio? Porque a história tem que ser curta, tem que ter um drama, né? Tem que ter uma força argumentativa, né? Para ir lá em cima, no pico, e depois encerrar rápido, né? Então, o contista, para mim, é o principal da literatura, né? Tem outros que eu adoro ler romance, mas eu sempre fui uma apaixonada por contos. E eu acho que foi o que me fez também gostar de escrever contos. Desde cedo eu leio contos e desde cedo eu escrevo contos, né? Muita coisa guardada. Estou tirando agora, né? Mas é o gênero que mais me agrada. E de
dos grandes autores que eu leio, eu sempre procuro ler os contos deles. Araceli, você vem do interior do Ceará, seguramente de uma tradição oral riquíssima, né? Até que ponto essa tradição influencia na sua forma de escrita, na sua maneira de produzir literatura, hein? Eu vou fazer só uma observação, porque senão o pessoal não vai entender. Eu sou paulistana, porém, né, o interior do Ceará está em mim, porque minha mãe é cearense e meus avós se conheceram no Ceará. Minha avó materna era amazonense, mas a família dela é toda do Ceará. E meu avô veio de Alagoas, mas muito cedo foi para o Ceará por conta do padre Cícero, né? Então eles se conheceram em Juazeiro, formaram a família deles entre Crato e Juazeiro, morando mais tempo em Juazeiro. Então minha família é bastante tradicional lá. E tem um ditado dizendo que filho de cearense é cearense, então não tem para onde correr. Então, e eu sempre me considerei cearense, não tem, apesar de estar bastante tempo aqui em Potiguar, eu digo que é um lugar onde eu escolhi, né, morar, que é o Rio Grande do Norte. Eu fui morar em Mossoró quando eu me casei, e desde 2000 que eu moro aqui entre Natal e Parnamirim, né, trabalho em Natal e moro em Parnamirim. Mas respondendo na sua pergunta, a questão da oralidade está forte, principalmente dentro da minha família, como eu te disse. Minha mãe foi radialista, meus tios foram radialistas, minha mãe era uma recitadora de poemas, né? Meus tios foram poetas, minha avó era uma leitora, né? E tinha um grau de cultura muito grande. Então todo mundo da minha família materna, de onde eu tenho essa influência, né, poética, né, de onde eu aprendi a ler a poesia, recitar. Minha mãe recitava junto com meus tios Carlos Drummond de Andrade e outros poetas, mas assim, a referência maior que eu tenho deles, né, é com Carlos Drummond de Andrade, e isso ficou dentro de mim. Quando eu visitei o Ceará, a primeira vez, eu era muito pequena, mas eu fiquei encantada com a poesia popular, com o cordel, com o repente. E quando eu fui morar em Juazeiro, eu já tinha 16 anos, eu me apaixonei. E me apaixonei pelas histórias que minha avó contava para mim, né, das aventuras da família dela e de muitas mulheres da família que sofreram, que tiveram experiências de mulheres muito fortes, como, por isso que eu gosto do termo mulheres sábias, e que foram introjetando em mim essa vontade de falar, de dar voz a esses personagens. Tudo isso vem da cultura oral, da cultura sertaneja, e isso ficou na minha pele, ficou na minha mente, ficou no meu coração, e eu queria tirar isso de mim, né? E acabou que entrou na escrita, com muita força. Eu achava que eu fosse escrever coisas de uma pessoa bem moderna, né, das influências que eu tinha na faculdade, daquilo que eu lia, mas acabou que minha força poética vem desse regionalismo, vem dessa cultura, mas com uma roupagem que dá esse feminismo, né? O professor Humberto Hermenegildo, quando fez o prefácio do Espelho de Heloísa, ele chamou de feminismo poético. Eu achei muito lindo e eu gosto dessa figura que ele atribuiu, né? Um feminismo poético de uma roupagem sertaneja. Araceli, você escreve aqui, principalmente para os leitores do Rio Grande do Norte. Claro que isso vai extravasando divisa afora. Mas o que significa para você, ou como é para você escrever aqui para um estado tão pobre como o Rio Grande do Norte e para um estado cujo índice de leitura ainda é tão baixo, hein? Aí você está pegando os dois lados da Araceli. A Araceli professora, né, formadora de leitores. Eu trabalhei muito tempo no curso de letras, no curso de pedagogia, no mestrado em educação, em Mossoró. E mais recentemente aqui em Natal, no curso formador de professores do ensino religioso, em ciências da religião. E lá eu tinha um projeto de letramento literário para professores do ensino fundamental, 1 e 2, né?
E é uma das coisas que mais me perturbam como professora, a questão dos índices de leitura, o IDEB do Rio Grande do Norte. Eu sei que há escolas, eu presenciei isso, vivenciei isso no chão da escola, projetos muito bons, projetos que incentivam o gosto pela leitura, que incentivam a criança a ter contato lúdico, como você fala, com o livro, a fazer uma compreensão crítica daquilo que é lido, porém, a gente sabe que ainda não é o suficiente. Quando a gente vai para as periferias, quando a gente vai para a zona rural, quando a gente vai para aquelas regiões em que o professor não tem a formação adequada, quando o professor não é leitor, porque influencia muito, a gente sabe que o projeto de leitura na escola, ele tem que ter um professor leitor. E muitos de nossos professores não são leitores. E não é que ele não leia, ele lê muita coisa, mas às vezes ele não lê a literatura. Aí é a falta de tempo, ele está... tripla jornada. Tripla jornada, tem a família, tem outros problemas que vão sendo envolvidos e que ele não tem como deveria, e até eles reclamam, eu queria ler, mas eu não consigo. Então, a própria escola às vezes não tem uma biblioteca escolar adequada, um espaço ideal de leitura. A criança não tem o seu livro em casa, né? Não pode levar o livro para casa porque ela estraga o livro. Então, eu questiono muito isso. Por que não fazer políticas de compra de livros para que a criança tenha o livro em casa, não só apenas dentro da escola? Então, são N fatores, N fatores. E eu, como autora, fico, às vezes, num dilema enorme, porque a gente publica livros no Rio Grande do Norte, é muito difícil vender livros, porque a gente queria que chegar a esse público, chegar a essa escola da periferia, da zona rural, dos interiores mais afastados de lojas, de livrarias. E a gente teve um período aqui em que as grandes livrarias foram fechadas. Livrarias que são redes nacionais não vendem o autor local. Isso é um problema, né? E a gente briga muito para ter o nosso espaço como autor local, autora local. Muitas vezes nós saímos vendendo nossos livros. E nós sabemos que a criança não tem condições de comprar, a família não tem condições de comprar, as escolas, os professores não têm condições. Então, vivemos recentemente a política do cheque-livro, que é o caminho que a escola pública tem para adquirir as obras que chegam na sua sala de leitura, né? E eu valorizo bastante porque eu acho que é papel mesmo do Estado. Eu sinto falta das prefeituras de incentivarem mais compras de livros, né? Às vezes compram muitas coisas e esquecem do livro. Mais incentivo para as bibliotecas escolares, né? E mais incentivo para a formação leitora do docente, né? Porque acham que apenas você vai trabalhar o conteúdo disciplinar, o conteúdo curricular, mas a formação do leitor literário é muito importante. Então, deveria haver mais política pública do Estado para horas de formação, tanto no planejamento quanto na ação anual. Né? E eu posso dizer isso por quê? Porque trabalhei bastante tempo com a formação do ensino fundamental 1 e 2, né? E sei quantas horas se levam para fazer um planejamento na escola e o que se gasta de planejamentos que são feitos com atividades que não geram o gosto pela leitura literária, que não geram o gosto do lado do brincar com o livro, do agir e interagir com o livro, né? Numa teoria assim, mais vigotskiana, mais freiriana, né? A gente não vê isso. O objeto, livro, é muito distante ainda da vida escolar. Isso é uma preocupação para mim, né? Nos dois sentidos, como autora e como professora, porque é uma necessidade urgente que nós temos de formar leitores críticos e de leitores que leiam para além da palavra,
né? Nós estamos vivendo momentos cruciais da nossa sociedade em que as pessoas são altamente literais ou fazem leituras ou interpretações absurdas dos textos. Então, a literatura é um caminho para mudar essa realidade, para transformar o homem. Sem dúvida. Araceli, isso que você disse tudo, eu estava aqui refletindo a importância da biblioteca, do agente de mediação das bibliotecas públicas, muitas vezes desvalorizados esses agentes e estas agentes. E eu vejo toda a sua produção literária, que a gente vai falar agora sobre ela, posso até estar equivocado, porque eu também não tenho aquela concepção de que o livro é destinado para a faixa etária. Mas eu vejo que muitas vezes é para o ensino médio, a sua produção literária, para jovens, para adolescentes. E a gente observa um gargalo, sabe, uma espécie de estrangulamento no processo de formação do leitor, exatamente em adolescentes e jovens, né, dessa faixa etária, porque na literatura infantil, pelo que eu percebo do movimento literário potiguar, a gente está caminhando, ainda devagar, mas já está caminhando. Mas no ensino médio, penso eu que ainda precisa muita coisa. Você pensa dessa maneira ou não? Penso e eu acho não, eu tenho toda a certeza que, primeiro que eu fiz um trabalho, né, científico nessa área, né, a minha tese de doutorado tem várias partes que eu faço uma discussão, né, quando eu fui aluna do programa de pós-graduação em educação da UFRN, o meu trabalho era voltado para discutir a formação leitora do aluno de letras. E meus alunos tinham que fazer assim, uma rememoração de sua formação leitora. E eles escreveram diários de leitura. Nessa escrita, a reclamação de todos era: eu li até o 6º, 7º ano da escola, né? E quando chegava no ensino médio, naquela época que a tese foi escrita, era 2005, então nós ainda tínhamos a prática do vestibular. Os alunos falavam muito que tinham que que ler apenas as obras que eram obrigatórias no vestibular. O que acontece? A tese, né, já venceu o prazo, entre aspas, né, foi contextualizada numa época. Porém, as informações e os dados que a gente vê funcionam até hoje. Hoje, qual é a grande problemática? Não se tem mais obra literária obrigatória por estado. Nós tínhamos uma situação peculiar no Rio Grande do Norte, porque tanto a Universidade Federal quanto a Universidade Estadual exigiam no mínimo 5 obras de autores do estado. Então, não tem mais isso. E aí a gente já perde uma literatura localizada, né, do autor daqui. O autor, às vezes eram autores diferenciados, às vezes eram os mesmos autores. Hoje, ninguém mais lê, né? Estamos esperando agora que com a lei do livro potiguar, a literatura potiguar volte às escolas, volte aos bancos escolares para a formação cultural dessa criança. E do ensino médio, com certeza. E aí, o ensino médio ele está só focalizado para o Enem, que vem com questões de literatura que são ótimas, que são abrangentes, mas falta aquela formação da leitura enquanto formação cultural, enquanto mediação, enquanto gosto literário, enquanto um aspecto que tinha muito antigamente, que era assim: você já leu quantos autores esse ano? Né? Nós temos no Brasil um índice baixíssimo, e eu já tive uma discussão com um determinado político aqui, não vale a pena mencionar, que nós estatisticamente nós brasileiros lemos em torno de 2 a 3 livros por ano, né? Quando deveríamos, comparados com outros países da América Latina que têm população realmente menor que a nossa, mais um índice de letramento e de avaliação em provas internacionais como o PISA, lá em cima. E alunos que leem em torno de 7 a 10 livros por ano. Nosso aluno do ensino médio não chega nem a metade disso. E não é qualquer livro que ele tem que ler, né? Seriam livros recomendados para aquela faixa etária.
E nós temos uma literatura voltada para o ensino médio de grandes autores. Está vindo aí uma geração dos últimos 30 anos, se a gente olhar, né, é uma literatura maravilhosa, mas que não chega à classe do ensino médio, das classes trabalhadoras, das classes que estão mais afastadas dos centros culturais, das classes que estão na zona rural. São jovens que têm acesso à internet, mas estão aquém do que se deveria ler. Isso é preocupante. Por outro lado, a gente vê a influência muito grande do Instagram, do Facebook, das mídias. E alguns estão lendo, estão ouvindo música como o rap, os slams, né, coisas maravilhosas. E aí tem uma contracultura aí batendo a porta, dizendo que o jovem, né, o jovem negro, as meninas negras precisam ler, precisam estar com uma cultura forte para não caírem não serem subjugados por poderes de várias ordens, né? Tanto do racismo, quanto da opressão, quanto da violência, mas ainda é pouco. É pouco. E onde é que a gente pode melhorar isso? No ensino médio. Nos anos finais do ensino fundamental, no 7º, 8º e 9º, e no ensino médio. Então, trazer nossos autores, trazer os jovens escritores, há muitos jovens escritores. A gente que fica passeando em feiras de livros, em bienais, a gente tem conhecido. Agora, como a gente diz, a gente fica brigando para sair do nosso meio e entrar numa corrente de outro estado, e fica brigando para ser conhecido pelos jovens, porque os jovens querem. Não tem essa história, o jovem não quer ler, ele quer ler, mas as condições sociais são difíceis, porque eles não têm dinheiro para comprar livro. Araceli, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Sala de Leitura e olha, vamos dar continuidade às nossas conversas, aos nossos bate-papos interessantes sobre leitura, educação, literatura, que a rigor é o que a gente gosta muito. Muitíssimo obrigado. Obrigada também pelo convite e que outros momentos a gente vem de novo. Agradeço bastante. Ótimo. E você já sabe, o Sala de Leitura de hoje fica por aqui, mas eu volto na semana que vem. Olha, um forte abraço e até lá. Tchau.